Olá, bom dia. Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando nosso momento de comunhão com Deus, nossa reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos aprender os ensinamentos do capítulo 14 de 1 Samuel. O que chamou a sua atenção ao ler ou ouvir este capítulo 14? Quais são as lições que ele traz para nós? O tema em nosso estudo neste capítulo: cuidado com o orgulho. Como cristãos, devemos entender que a queda e a derrota nunca vêm de repente. É um processo gradual e progressivo que se desenvolve através de escolhas diárias e geralmente está relacionada com o afastamento da pessoa com Deus. O que devemos fazer para que isso não aconteça conosco? Quais são as lições que encontramos na vida de Saul que servem de alerta para nós hoje? 1 Samuel 14 retrata as ações corajosas e fiéis de Jonatas, filho de Saul, que levaram a uma vitória significativa sobre os filisteus. Também destaca as decisões impulsivas de Saul, sua tendência de agir sem buscar adequadamente a orientação de Deus. Além disso, o capítulo sublinha a importância da unidade e da cooperação entre as forças israelitas. Então, vamos ao nosso estudo detalhado deste capítulo 14. Essa é a introdução. Vamos aos comentários. São 47 versículos. Vamos aos principais comentários deste capítulo. Este capítulo, então, conta a história da vitória de Israel sobre os filisteus e a precipitada promessa que Saul fez, que quase provocou a morte do seu próprio filho. O capítulo também ilustra a contínua falta de sabedoria e discrição de Saul em sua liderança. O versículo 1 fala que, porém, não o fez saber a seu pai, falando de Jonatas. Por quê? Saul teria pensado que o plano de Jonatas era arriscado. Já pode-se perceber que não havia um entrosamento entre pai e filho. O verso 3 descreve que Saul trazia a estola sacerdotal. A presença no arraial de Saul da estola sacerdotal, o éfode, que era usada para indagar a vontade de Deus, encoraja a expectativa de que a usará para pedir a orientação divina, como fez Davi em ocasião posterior. Nós já vimos que Saul, ele não usava a fé, a confiança, não usava a soberania de Deus ou também os serviços religiosos de maneira correta. Versículo 4 descreve desfiladeiros. Eles estavam entre penhas, entre uma região rochosa. E ali, Jonatas então propôs ao seu pajem de armas que atacassem uma guarnição dos filisteus. E ele então fez
um acordo, ele buscou um sinal, uma resposta de Deus, e ele, vendo que Deus estava ao seu lado, ele foi e atacou os filisteus, e o verso 13 descreve que caíram diante de Jonatas os filisteus. Ou seja, Deus estava com ele. Quando fala meia geira, era meio jugo, uma extensão de terra, que bois atados conseguiam arar em um dia. Era uma porção. E diz o verso 15 que a terra se estremeceu. Foi uma vitória com o auxílio do poder divino. O verso 18 fala da arca de Deus. A melhor tradução é do texto grego que descreve estola sacerdotal. Na realidade, então, era o éfode peitoral que havia 2 pedras ali gravados das 12 tribos de Israel, Urim e o Tumim. Então aqui no verso 19, desiste de trazer a arca. Não precisa trazer. O sentido é, pare de consultar o Senhor. Estamos sem tempo. Saul, mais uma vez, decide agir sem buscar a orientação de Deus. Ao mandar o sacerdote deixar de fazer uso do instrumento, mediante a qual a vontade do Senhor poderia ter sido determinada, Saul assume sobre si mesmo a responsabilidade pelos acontecimentos. Aqui está a presença do orgulho humano. E aí o verso 24, Saul disse: maldito o homem que comer o pão antes do anoitecer. Um voto estúpido de Saul, uma ordem que enfraqueceu o seu exército. E então os soldados ficaram exaustos, enfraquecidos depois de um dia de batalha. E Saul, chegando da sua vitória, não sabendo deste voto, provou ali de mel. E diz o verso 27 que seus olhos tornaram a brilhar. Ou seja, voltou a energia, recuperou-se física e moralmente. O mesmo teria acontecido com todo o exército. E então, no verso 32, descreve um resultado deste voto precipitado e sem sabedoria de Saul. Terminado o voto imprudente de Saul, de não comer antes de baixar o sol, os homens vencidos pela fome, em vez de perseguirem o inimigo, atiraram-se sobre os animais, devorando-os precipitadamente, até comendo com sangue, o que era um grave pecado pela lei que Deus havia enviado ao seu povo. Então, no verso 37, Saul, ele tenta agora consultar a Deus, mas Deus não lhe respondeu. A negativa em hebraico é categórica. Isso mostra que Deus não aprovou a atitude de Saul e nem os seus votos. Então, o verso 38, o pecado não foi de Jonatas, mas do próprio Saul. E ele então estava disposto para manter a sua posição orgulhosa de tirar a vida do próprio filho. O verso 45, tão certo como vive o Senhor, o juramento em nome do Senhor tem obrigatoriedade especial de ser cumprido. O que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus, disse os homens do exército. Eles reconheceram
que não é apropriado tirar a vida da pessoa por meio de quem Deus havia liberto o seu povo. Então, aqui descreve neste capítulo a contínua queda de Saul em suas decisões precipitadas, em seu orgulho. Versos 47 a 52 contém um resumo do reinado de Saul, descrevendo Mical, a filha mais nova de Saul, que mais tarde se casaria com Davi. E o verso 52, que todos os homens valentes Saul agregava para seu exército. Agora vamos para o livro Patriarcas e Profetas, dando detalhes sobre este capítulo. Os esforços de Saul para despertar o povo mostraram-se inúteis. Encontrando sua força reduzida a 600 homens, ele partiu de Gilgal e retirou-se para a fortaleza de Geba, tomada recentemente dos filisteus. Esta fortaleza estava do lado do sul de um vale profundo e escabroso, como se fosse uma garganta de rochas, a alguns quilômetros ao norte do local de Jerusalém. Ao lado do norte do mesmo vale, em Micmas, estava acampada a força filisteia. Ao mesmo tempo em que tropas destacadas saíam em diferentes direções a fim de devastar o país, Deus permitira que as coisas fossem assim levadas a uma situação crítica, a fim de poder repreender a perversidade de Saul e ensinar a seu povo uma lição de humildade e fé. Por causa do pecado de Saul, em sua oferta presunçosa, o Senhor não lhe daria a honra de vencer aos filisteus. Jonatas, o filho do rei, homem que temia o Senhor, foi escolhido como instrumento para libertar Israel. Movido por um impulso divino, propôs ao seu pajem de armas que fizessem um ataque secreto ao arraial do inimigo. Porventura, disse ele, obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Percebem a diferença da confiança das atitudes de Jonatas para com as atitudes de seu pai Saul? Que diferença! O pajem de armas, que também era homem de fé e oração, incentivou este plano, e juntos retiraram-se do acampamento, secretamente, para que não acontecesse encontrar oposição ao seu propósito. Com oração fervorosa, ao guia de seus pais, convieram em um sinal pelo qual poderiam determinar o que fazer. Descendo então para a garganta que separava os dois exércitos, silenciosamente seguiram seu caminho à sombra do rochedo, e ocultos parcialmente pelas pedras e saliências do vale. Aproximando-se da fortaleza filisteia, ficaram à vista de seus inimigos, que sarcasticamente disseram: eis que já os hebreus saíram das cavernas, em que se tinham escondido. Então os desafiaram: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. Querendo dizer que puniriam os dois israelitas pela sua audácia. Este desafio era o sinal que Jonatas e seu companheiro tinham concordado aceitar, como prova de que o Senhor favorecia seu empreendimento. Saindo agora das vistas dos filisteus e escolhendo um caminho secreto e difícil, os guerreiros se dirigiram ao cume de uma rocha que tinha sido considerada inacessível e não estava muito fortemente guarnecida. Assim penetraram no arraial do inimigo e mataram as sentinelas,
que, dominadas pela surpresa e temor, não ofereceram resistência. Anjos celestiais escudavam a Jonatas e seu auxiliar. Anjos combatiam ao seu lado, e os filisteus caíam diante deles. A terra tremia, como se uma grande multidão, com cavaleiros e carros, se estivesse aproximando. Jonatas reconheceu os sinais do auxílio divino, e mesmo os filisteus viram que Deus estava agindo para o livramento de Israel. Grande temor apoderou-se do exército, tanto no campo como na guarnição. Na confusão, tomando seus próprios soldados por inimigos, os filisteus começaram a matar-se uns aos outros. Durante o dia da batalha, Jonatas, que não tinha ouvido acerca da ordem, do voto do rei, ignorantemente transgrediu comendo um pouco de mel quando passava através de um bosque. Saul teve conhecimento disto à tarde. Havia declarado que a violação deste voto seria punida com morte. Embora Jonatas não tivesse sido culpado de pecado voluntário, embora Deus lhe tivesse miraculosamente preservado a vida e houvesse operado por meio dele, o rei declarou que a sentença devia ser executada. Poupar a vida de seu filho teria sido um reconhecimento da parte de Saul de que ele pecara, fazendo um voto tão precipitado. Isso seria humilhante ao seu orgulho. Assim me faça Deus e outro tanto, foi a sua terrível sentença, que com certeza morrerá Jonatas. Olha que coisa terrível. Saul não podia pretender a honra da vitória, mas esperava ser honrado pelo seu zelo ao manter a santidade de seu voto. Mesmo com o sacrifício de seu filho, queria impressionar seus súditos com o fato de que a autoridade real tinha de ser mantida. Em Gilgal, pouco tempo antes, Saul tomara a ousadia de oficiar como sacerdote, contrariamente ao mandado de Deus. Sendo reprovado por Samuel, obstinadamente justificou-se. Agora, quando sua própria ordem foi desobedecida, embora esta ordem não fosse razoável e tivesse sido violada por ignorância, o rei e pai sentenciou o filho à morte. O povo recusou-se a permitir que a sentença de morte fosse executada. Afrontando a ira do rei, declararam: morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. O orgulhoso rei não ousou desrespeitar este unânime veredito, e a vida de Jonatas foi preservada. Saul não pôde deixar de sentir que seu filho era preferido a ele, tanto pelo povo como pelo Senhor. O livramento de Jonatas foi uma severa exprobação à precipitação do rei. Teve um pressentimento de que suas maldições cairiam sobre sua cabeça. Não mais continuou a guerra com os filisteus, mas voltou para casa mal-humorado e descontente. Olha só o espírito de Saul. E olha só a lição para nós. Aqueles que mais prontos estão para desculpar-se ou justificar-se no pecado, são muitas vezes os mais severos a julgar e condenar aos outros. Muitos, como Saul, trazem sobre si o desagrado de Deus, mas rejeitam o conselho e desprezam a reprovação. Mesmo quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusam-se a ver em si a causa da perturbação.
alimentam um espírito orgulhoso, jactancioso, ao mesmo tempo em que condescendem em fazer um juízo cruel ou severa censura em relação a outros que são melhores do que eles. Bom seria que tais juízes, que a si mesmos se constituem, ponderassem estas palavras de Cristo: com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, verso 2. Frequentemente, aqueles que estão procurando exaltar-se são levados a posições em que se revela seu verdadeiro caráter. Assim foi no caso de Saul. Sua conduta convenceu o povo de que a honra e a autoridade real eram para ele mais caras do que a justiça, misericórdia ou benevolência. Assim o povo foi levado a ver o seu erro por terem rejeitado o governo que Deus lhes havia dado. Tinham trocado o profeta piedoso, Samuel, cujas orações haviam feito descer bênçãos, por um rei que em seu zelo cego tinha orado rogando maldição sobre eles. Se os homens de Israel não se houvessem interposto a fim de salvar a vida de Jonatas, seu libertador teria perecido pelo decreto do rei. Com que pressentimentos deveria aquele povo posteriormente ter seguido a guia de Saul? Quão amargo lhe seria o pensamento de que ele havia sido posto no trono pelo seu próprio ato. O Senhor suporta por muito tempo os desvarios dos homens, e a todos ele concede oportunidade para verem e abandonarem seus pecados. Mas, conquanto possa parecer que ele faz prosperar os que desrespeitam a sua vontade e desprezam suas advertências, ao seu tempo, certamente tornará manifesta a loucura deles. A partir da página 622 do livro Patriarcas e Profetas, está este texto relacionado ao capítulo de hoje, com lições especiais para nós, não é mesmo? Para que não cometamos os mesmos erros de Saul, que era de coração inconstante em todos os seus caminhos. Agora vamos à aplicação. A mensagem do livro em análise deixa claro que se desejamos uma vida além da mera existência biológica, é necessário interagir com Deus. Não há outra alternativa. Jonatas mostra que se focarmos na grandeza de Deus, submetendo-se confiantemente em sua soberania, os problemas humanos se apequenam, por gigantes que pareçam. Por outro lado, uma pessoa indiferente a Deus causa problemas desnecessários, mesmo sendo um líder, um rei. Jonatas era o primogênito do rei Saul, comandante de uma parte do exército de Israel, vivendo em ambiente tenso pelas atitudes bélicas das nações vizinhas. Embora Saul fora insensato e arrogante, seu filho Jonatas foi sábio e humilde. Os filhos nem sempre trilham os mesmos caminhos estúpidos de seus pais. Jonatas é um exemplo de fé que promove coragem para partir à ação. Seu discernimento espiritual é uma demonstração do que podemos fazer se agirmos com fé no Deus que nos concedeu sucesso surpreendente. Ele tinha convicção de que nada pode impedir o Senhor de salvar, com muitos ou com poucos. Amados, com Deus não há obstáculo intransponível, nem problema insolúvel. Além de desproporcional na quantidade,
Os filisteus tinham grandes vantagens humanas e bélicas. O exército israelita contava apenas com 2 espadas, a de Jonatas e o rei, seu pai, como vimos no capítulo anterior. O que os filisteus não sabiam era que a vantagem sempre está com quem conta com o poder de Deus. Infelizmente, muitos cristãos sinceros focados no Apocalipse enfatizam o poder das bestas, do dragão, do falso profeta, dos papas, dos impérios, em detrimento ao poder de Deus. Estes pregam terrorismo com perseguição, decreto dominical, impossibilidade de comprar ou vender. Tais pessoas precisam deixar de ser como Saul e passarem a ver as coisas como Jonatas. É necessário ter visão correta de Deus, como Jonatas, para não sermos confundidos com a visão dos inimigos, como aconteceu com Saul. O poder dos inimigos nunca limitará o poder divino. Com Deus ao nosso lado, nada nos será impossível. Precisamos, portanto, crer e confiar. Devemos substituir mera opinião por firme convicção, que nos leve a ações corretas. Por isso, precisamos diariamente buscar a direção de Deus e o reavivamento de nossas vidas. Agora, finalizando nossa reflexão, corremos o risco, amados, de estarmos tão absorvidos pelas responsabilidades que acabamos nos esquecendo do principal: glorificar a Deus. E sobre isto Paulo escreveu: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Muitos têm confundido missão com marketing, apresentando ao mundo uma mensagem que pode se adequar de acordo com os gostos e preferências pessoais. Querem ser testemunhas de Jesus na bonança e popularidade da multiplicação dos pães e peixes, enquanto rejeitam compartilhar dos sofrimentos do Getsêmani e da via dolorosa. Deus nos chama para vivermos a sua vontade e sermos bênção para o mundo, mas sempre guiados pelo Espírito Santo, em conformidade com os sagrados e imutáveis princípios de sua palavra. Pela graça de Deus, procure honrá-lo neste dia, cada dia, buscando, servindo de todo o teu coração. Então, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, como está no verso 45. Pois será com Deus que você fará isso hoje. Vigiemos e oremos. Amém? Este foi nosso estudo em 1 Samuel, capítulo 14. Esses são os ensinamentos que este capítulo apresenta para nós. E agora leve este pensamento com você hoje. Submissão a Deus não é fraqueza. É reconhecer que dependemos dele, de Deus, para vencer. Amém. Que eu e você possamos aprender esta grande lição, que realmente não sejamos como Saul, orgulhosos, independentes de Deus, mas que possamos ser como Jonatas, confiante, submisso, humilde e reconhecer que com Deus nós podemos vencer, seja com poucos ou com muitos. Se Deus está conosco, nós estaremos seguros. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, te damos graças pelo novo despertar, te agradecemos, Senhor, por teus ensinamentos
neste capítulo de hoje, por poder, Senhor, conhecer estes ensinos preciosos, trazendo o Senhor para nós preciosas lições. Ajude-nos a sermos como Jonatas, humildes, submissos e confiantes em sua direção. E ajuda-nos, Senhor, a aprender com os erros do rei Saul, que jamais venhamos ser como insubmissos, que o orgulho não venha, Senhor, dominar a nossa mente, os nossos pensamentos e decisões. Queiras abençoar cada um que está participando deste estudo, deste momento de comunhão, e dirige os nossos passos neste dia e em cada momento de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia. Não esquecendo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e o seu comentário que chamou a sua atenção neste capítulo de hoje. Um grande abraço, tchau, tchau.